Fala galera, pílula de hoje é sobre função afim. Vamos que vamos! Basicamente, a função afim é um tipo de função que pode ser determinada como está aí no slide, como partindo de um conjunto real, chegando a um conjunto real, a partir de uma lei da função, que é essa aí, f de x igual a vezes x mais b. Ficou confuso? Vamos em partes. Que elementos são esses? O a, como você pode ver nesse próximo slide, é a taxa de variação da minha função. Ou seja, é ele que vai comandar o meu x. Se o a, portanto, for crescente, a minha função vai ser uma reta crescente. Lembrando que os gráficos de função afim são retas diretas, são retas que não apresentam curvas, são simplesmente retas encurvadas conforme for exatamente esse meu coeficiente, essa minha taxa de variação. Lembrando que esse A, essa taxa de variação vai ser calculada a partir do y, ou seja, de dois pontos do gráfico, de um y menos o y0 sobre um x menos um x0. Então, prosseguindo, nós observamos alguns conceitos muito importantes dentro das funções afim, que são domínio, contradomínio e imagem. Basicamente, são três conjuntos. Como assim são três conjuntos? Sendo a imagem, é claro, um subconjunto. O meu domínio, por exemplo, pode ser o conjunto A, como está aí para você no slide. O conjunto A é o domínio porque é dele que eu parto. Se a minha função é uma função de A em B, é porque eu parto do conjunto A e chego ao conjunto B, sendo que o conjunto B, portanto, é o meu contradomínio. E o que viria a ser a imagem? A imagem são os elementos em B que se relacionam ao conjunto A através da minha lei da função. Ou seja, todos os elementos do conjunto B que se relacionarem ao conjunto A através da minha lei da função, que é y ou f de x igual a vezes x mais b, vão ser a minha imagem. Graficamente, a gente pode observar que essa reta vai se apresentar conforme o coeficiente se apresenta. Como eu já disse, se o coeficiente A for positivo, se a minha taxa de variação é positiva, o meu gráfico vai ser crescente, vai ser uma reta crescente. Se meu A for negativo, a minha reta vai ser decrescente. Por que eu tenho que saber esses conceitos fundamentais? Porque eles vão me permitir entender questões interpretativas. E mais do que isso, entendendo os conceitos por trás dos cálculos, você consegue chegar a eles. Afinal, se eu tenho uma variável que é influenciada pela minha taxa de variação, se um problema me diz que, por exemplo, a quantidade de funcionários influencia o pagamento, o meu pagamento ou a minha quantidade de funcionários pode ser tanto A quanto X. O que eu não sei vai ser a minha incógnita. E o que influencia essa incógnita a crescer ou a diminuir vai ser a minha taxa de variação. E se eu tiver um valor fixo, por exemplo, eu sempre gasto R$ 1.000 por mês com a minha empresa, o meu valor fixo vai ser o B, que também pode ser chamado de coeficiente linear. Por que coeficiente linear? Porque ele não influencia em momento nenhum em relação a essa curvatura do gráfico, apenas na sua posição em relação a cortar o eixo Y. Entendido? Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Siga o NoloCast nas redes sociais e não perca nenhuma pílula, nenhum podcast. Valeu!